Muito bom estar aqui, alegria e um grande privilégio mesmo, muita gratidão, muita virtude repartida. E só lembrar que a gente ainda tem alguns exemplares lá, se você que não veio e não sabe do que a gente está falando, a gente trouxe um livro aqui, foi reeditado, que abençoou muito a nossa vida, abençoou toda uma geração e está sendo reeditado. Eu recomendo como leitura mesmo assim de edificação, de fortalecimento, de transformação. Não é leitura especulativa, mas é redentiva, tá bom? Então, o que está aqui é matéria de redenção na nossa vida e até pelo próprio nome, Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Então, eu queria só dizer que hoje, como a gente está encerrando o nosso tempo de participação aqui, eu quero mais conversar com vocês e fazer assim uma conclusão, né, do nosso testemunho, da conversa que a gente teve até agora sobre essa questão profética de uma comunidade vocacionada para encarnar o amor de Deus. Toda igreja toda congregação mas vocês como congregação assumiram essa vocação específica da encarnação, da tradução fiel do que o amor de Deus, todo mundo é chamado a isso, mas aqui há uma pedagogia, vocês vão sofrer processos pedagógicos que serão instrutivos para outras comunidades, amém? Por isso eu queria dizer para você o seguinte: se você não pôde participar com a gente desde quinta-feira, e se você tiver que escolher, se você tiver assim com pouco tempo e meio assim, se tiver que escolher uma das palavras que você quer ouvir e meditar sobre ela e concentrar sua atenção naquilo que foi repartido a partir desse encontro aqui, a partir dessa plataforma aqui, medite e ouça várias vezes aquilo que Deus trouxe através do Eliseu aqui hoje mais cedo. Quero honrar a sua vida, viu, meu irmão? A consistência, a clareza, a autoridade, a propriedade com que você nos edificou aqui, viu? Sendo testemunha da sua trajetória, eu consegui receber muito bem aquilo que foi o espremer da sua vida nesse lugar. Melhor do que a uva é o vinho, melhor do que a azeitona é o azeite, melhor do que o trigo é o pão. E para ter pão, o trigo tem que ser moído, para ter azeite, a uva tem que ser, a oliveira tem que ser esmagada, e para ter vinho, a uva tem que ser pisada. O que foi compartilhado aqui é feito de trigo, regado com azeite e acompanhado de vinho. Mas é pão, azeite e vinho. Trigo que foi moído, azeitona que foi esmagada e uva que foi pisada. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Então você recebe isso, viu? Como palavra de Deus para a vida dessa congregação. Me perguntaram se esse boneco que estou usando aqui é do Cruzeiro Esporte Clube. Nada contra, apesar de que nascido em Uberlândia eu tinha tudo para odiar Atlético e Cruzeiro. Claro, porque são os algozes, são os carrascos do futebol do interior mineiro, entendeu? Porque eu sei o que é morar em Uberlândia e ver o Uberlândia Esporte Clube ser massacrado pelo poder triturante. Então, entendeu? Se eu torcesse para o Uberlândia Esporte Clube, ver a situação hoje do Cruzeiro seria a minha vingança, entendeu? Então, isso aqui não é do Cruzeiro Esporte Clube. Eu gosto de futebol, assisto futebol, acho futebol uma arte,
maravilhosa, mas eu fui liberto do jugo, do domínio, do espírito, entendeu? Naquela Copa que o Toninho Cerezo rolou aquela bola para trás, que ano foi aquilo? Nós perdemos para a Itália. Ali foi o ano da minha libertação. Daqui para frente eu assisto futebol com total isenção. Então, eu vou contar a história dessa imagem que está aqui. Por que está aqui? Por que eu estou usando esse boné? E por que eu trouxe ele lá de Goiânia e ele chegou até aqui agora? Eu queria entregar ele para o Alfredo. Quase fiz isso lá na garagem da sua casa. Ele deve estar assistindo a gente agora. Então, Alfredo, sinta-se honrado, porque eu queria fazer isso diante de toda a congregação. Então, vou entregar para o Eliseu. E sei que vocês dois não vão usar. Você não tem perfil de quem gosta de usar boné, o Eliseu muito menos. Mas você usa? Porque agora nessa nova versão ainda não tinha visto. Mas então também não precisa usar não. Quiser só colocar numa prateleira, quiser plastificar, guardar, está tudo certo, entendeu? Por que do Cruzeiro do Sul aqui? Eu quero testemunhar para os irmãos que muito do nosso empenho que está aqui, de estar aqui com vocês, gastar esse tempo, horas de conversa, é em favor do nosso país e daquilo que esse país representa para o mundo como igreja do Senhor Jesus nesse momento. A igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil está sendo desafiada a amadurecer para poder finalmente cumprir o seu papel na história como expressão da igreja pessoa no tempo próprio da sua maturidade. A igreja é uma pessoa e como pessoa sendo desenvolvida na história, como a gente viu hoje aqui na palavra do Eliseu, ela tem que encontrar no seu momento histórico sua expressão mais madura e inclusiva daquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. E eu entendo que a igreja brasileira ainda não cumpriu totalmente esse papel. Ela ainda não discerniu e não cumpriu de maneira consciente e intencional o seu lugar na história da igreja no mundo, conquanto pessoa. Nós, como população brasileira, estamos vivendo um dos momentos mais dramáticos da nossa história. Mais do que resolver a respeito de quem vai ser o governante dessa nação, nós precisamos resolver que tipo de gente nós queremos ser. Nós não estamos vivendo uma crise de gestão. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entender que o principal papel dela não é interferir no pleito, mas é garantir que isso seja feito por gente sem crise de identidade e que verdadeiramente assuma o seu papel de cidadão. Nós estamos vivendo uma crise de valores, uma crise ética e uma crise moral. E a igreja está sendo arrastada para isso. Nós estamos nos permitindo usar linguagem que nem um incrédulo no seu momento de raiva, nem um possesso de demônio seria capaz de usar, e nós estamos nos permitindo usar linguagem, expressões e ter atitudes que não cabe nem num cão raivoso, quanto mais num ser humano transformado e guiado pelo Espírito Santo. Então nós temos um desafio, porque a tendência não é a situação melhorar, a tendência é que cada vez mais, quando nós chegamos perto do momento da eleição, a gente assistiu uma degeneração, uma ruptura completa daquilo que é o nosso caráter humano e cristão.
E não vou entrar no mérito. Em nome de Cristo Jesus. Nós temos como resolver isso como gente adulta, transformada. E esse vai ser o maior desafio da igreja. Esse vai ser o maior desafio da igreja. O maior desafio da igreja vai ser um exemplo de humanidade. Porque a verdadeira espiritualidade não é um ser humano se esforçando para ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um ser espiritual se esforçando para ser humano. As virtudes de Deus foram reveladas quando Cristo se fez humano e foi achado em figura humana. Então nós estamos devendo uma expressão inteira, plena e bem resolvida de humanidade, do que é ser homem à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós não viemos aqui para ser anjo. E nem viemos aqui para aprender a ir para o céu. E nem para ter direito a Ele. Nós viemos aqui para encher a terra com a glória de Deus, sendo o humano que Deus nos fez para ser. Amém, irmãos? Então, quando foi 7 de setembro, que a gente estava comemorando o Dia da Liberdade, todo mundo foi estimulado a vestir a bandeira brasileira. E eu topei o desafio. No dia 6, fui dormir, conversei com Deus e falei assim: o que eu vou vestir amanhã? Era domingo, 7 de setembro. E eu fiquei pensando, vou pôr uma camiseta amarela, verde, vou pôr uma faixa, enrolar um pano. Eu queria muito vestir a bandeira brasileira. Aí de madrugada eu acordei. E a imagem que me vinha era o centro da bandeira brasileira, onde está o Cruzeiro do Sul. E aí está lá, não, aí. Essa é a imagem. Eu falei, então tá bom, eu vou vestir o centro da bandeira. Arrumei uma camiseta azul que eu tinha lá em casa. Só quem tem mais de 50 que sabe o que eu estou falando. Peguei um lenço presidente, branquinho. Aqui, a Thelma não aguentou aqui. Vamos déjà vu aqui. Aí, peguei um lenço presidente. E às 4 horas da manhã, 5 horas, eu estava recortando as estrelinhas para pregar na camiseta, porque não ia dar tempo de pintar, de bordar, de fazer nada. E eu falei, eu quero chegar lá na congregação vestindo o coração da nossa bandeira. E aí fui ler um pouco sobre isso. E é curioso sobre a constelação da Estrela do Sul. A constelação não da Estrela do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul. Porque eu tenho falado com Deus, honestamente, como brasileiro, como cristão, eu tenho pedido sinais de Deus para entender o nosso país na sua perspectiva eterna. O que é o Brasil lá no coração de Deus na eternidade? Entender a nossa história, entender que virtudes a gente carrega, qual é o papel que a gente cumpre na história da humanidade. E Deus tem me revelado muitos sinais. Eu não vou entrar no mérito disso agora, também não vou contar porque ia levar tempo. Mas há muitos sinais na nossa história que testificam que nós temos uma vocação profética. E vocação profética é aquilo que eu disse, não é sobre o futuro do mundo nem do país, é sobre o que estava no coração de Deus na eternidade, quando Ele nos fez para ser quem a gente é. Amém? E não para ser outra coisa. Ele não fez a gente para ser a cópia. Como é que é o nome lá? Gudai. Ele não fez a gente para ser a cópia Gudai infantilizada dos nossos ancestrais do hemisfério norte. Ele
Ele não nos fez para ser fantasiado, para ser um arremedo, uma personagem. Ele nos levantou para ser o que Ele nos fez para ser. E há muitos sinais na nossa história a respeito disso. Sinais contundentes, que às vezes a gente despreza. Mas eu vou me concentrar no Cruzeiro do Sul. Porque isso foi parar lá no centro da bandeira. E curiosamente, e aí agora você vai assimilando isso e vai avaliando por conta própria. Curiosamente, o Cruzeiro do Sul é a única constelação no céu que tem nome cristão. Todas as outras constelações têm nomes gregos, de entidades gregas, de divindades gregas. A única constelação com nome cristão e de cruz é o Cruzeiro do Sul. E curiosamente, a constelação do Cruzeiro do Sul só pode ser vista no hemisfério sul. Ela só podia ser vista no hemisfério norte, especialmente Grécia, Turquia e Israel. Não era em todo o hemisfério norte, era só ali na beirada mesmo, ali no limite do hemisfério norte. E ela só pode ser vista até o 1º século. A partir do 1º século está havendo uma rotação e ela desaparece dos céus do hemisfério norte e se fixa nos céus do hemisfério sul. Há quem diga até que ela pode ter sido a constelação que guiou os nossos descobridores quando eles ficaram meio que à deriva no mar. Talvez por isso o Brasil tenha tanta relação com o nome de cruz, né? Terra de Santa Cruz, e vai por aí. Enfim, só que tem uma curiosidade. Quando eu estava lá colando as estrelinhas na minha camiseta, eu colei do jeito que está na bandeira. E agora você vai entender porque isso aqui não é um boné do Cruzeiro Esporte Clube. Eu colei. Depois de colado, eu vi, olhei fotos da constelação, percebi que tinha uma curiosidade. Está lá, ó. Essa é a constelação. E você vai ver que tem uma diferença. Aí quando eu colei, eu vi que tinha uma diferença. Passei aquilo, vesti a camiseta, fui lá, dei esse testemunho que eu estou dando para vocês. Aí quando eu fui mandar bordar a camiseta, que eu bordei algumas para dar de presente, eu deixei lá no cara para bordar e falei: eu quero que você borde isso aqui e eu volto para buscar. Quando eu voltei, ele estava bordando a primeira e a estrelinha estava ao contrário. Essa estrelinha que você está vendo ali, essa estrela menor da constelação, estava ao contrário. Eu falei: não, vou explicar. Eu também cometi esse erro. Não é desse lado. Ele falou: não, eu olhei na internet. Eu falei: não, você olhou a constelação, você não olhou a bandeira. Ele falou: foi. Ele falou: e é diferente? Eu falei: é invertido. Então lá na constelação ela está de cá. Na bandeira ela está de cá. É invertido. Aí ele corrigiu, a gente foi lá, fez. E aí eu fiquei meditando sobre isso. Falei: gente, será que esse trem está atrapalhado? Aí um dia a gente estava lá em casa, só amigos íntimos assim, que só com amigos íntimos, igual o Eliseu falou, que você pode revelar as suas fragilidades. Eu falei: irmãos, eu preciso repartir um negócio com vocês aqui, mas aqui é só em secreto, ninguém grava, porque eu não quero dar pinta de que eu estou ficando doido. Mas é o seguinte, tem um lance na constelação do Cruzeiro do Sul, que está no coração da nossa bandeira, que é invertido. E eu estou achando que Deus está querendo falar conosco, que nós precisamos ver a nossa nação como quem vê do alto, e não como quem vê de baixo. Porque assim é como quem vê do alto. Na constelação é como quem vê de baixo. Talvez Deus esteja querendo nos dizer que nós precisamos ter uma outra visão daquilo que é a nossa vocação como povo, como igreja. O Mateus, que é rápido no gatilho, já pegou o celular e
Falou, PJ, está aqui, ó. Então vou te contar uma coisa. Isso aqui foi proposital e está escrito. Em 1900 e qualquer coisa lá, quando eles foram definir a estampa da bandeira, ficou registrado que essa estampa dessas estrelas é o céu que se via no Rio de Janeiro na noite de 6 de não sei quando, de 1900 e qualquer coisa. Está lá na internet. Então isso aqui é como se fosse a foto do céu brasileiro. Só que está escrito que ela intencionalmente deveria ser grafada, invertida, para que nós entendêssemos o desafio de ter uma visão de quem vê do alto e não de quem vê de baixo. Estão me entendendo isso, amados? Em nome de Cristo Jesus. Deus não chamou servos que querem subir. Deus chamou filhos que estão dispostos a descer. Deus não prometeu a Abraão ascendência. Deus o abençoou do alto e lhe deu uma descendência. Jesus é aquele que subiu porque primeiro é aquele que desceu. Ascendência é coisa própria de escravo, gente mal resolvida, carente e gananciosa. Descendência é coisa de gente bem resolvida. Não tem rio que sobe, e rio só ri porque desce. Aleluia, mano. Quem sobe é lago, amados. Quem sobe é lago, é mar, é tanque. Fonte desce. Amém? Rio desce. Na eternidade, o lago já não existe. Na eternidade, lago é lugar de condenação. E rio é lugar de salvação. Glória a Deus, amém. Aleluia. Então vamos receber isso. Eu já estou pregando, meu amado. Não é porque às vezes a pessoa fica esperando a leitura e tal. Aí então o cara fica até meio forgado assim. Aí eu queria chamar aqui o Eliseu para fazer esse ato profético, entregar esse sinal, esse testemunho que Deus está levantando essa igreja aqui, como quem vê do alto, como quem está disposto a descer, como que tem atitude de rio, amém? Mas eu queria fazer isso cercado de testemunho de outros irmãos. Então eu queria chamar aqui o Mateus, queria chamar aqui o Breno, queria chamar aqui o Rodrigo e queria chamar aqui o Caleb. E vou explicar por que de todo o nosso grupo, nós estamos em 10, mais o nosso motorista, 11. Eu vou dizer por que estou chamando só esses 4 aqui. Porque cada um deles aqui, ó, representa uma congregação. São pastores. Então, o Caleb é pastor numa congregação lá em Goiânia. O Rodrigo é pastor numa congregação lá em Morrinhos. O Breno é pastor de outra igreja lá, companheira nossa e companheiro de julgo lá. A igreja Andar de Cima lá em Goiânia tem feito um trabalho maravilhoso. E o Mateus é pastor com a gente lá na congregação Alfa em Goiânia. Então eu queria oportunizar, porque isso é parte da nossa mensagem, do nosso testemunho, isso está dentro da mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês.
E eu queria que a gente agora orasse pelo Eliseu e o abençoasse, abençoando a vida dessa congregação. Mas mais do que isso, eu queria desafiar vocês que nós vamos orar, mas no final da oração, Deus vai colocar uma palavra no coração de vocês. Não é uma pregação, não. É uma palavra. Pode ser até composta, mas não assombra, não. Essa palavra não tem que fazer sentido para vocês. A palavra que vier ao seu coração, você abre a boca e fala. Que ela não tem que fazer sentido para vocês. Ela tem que ser amém na vida dele. E talvez nem vai fazer sentido agora. Mas no dia que Deus trouxer essa palavra, sei lá quando, no seu coração, ela virá na forma de um amém, e a verdade será estabelecida. Então aqui é um ato de fé. E pode ser um absurdo. Você não esquenta a cabeça, não. Você só obedece e entrega. Amém? Aleluia. Beleza? Vamos orar? Então, meu irmão, pode ficar aqui no meio. Alguém me arruma aqui a bolsa lá que está ali. Cadê minha bolsa? Está aí? Pronto, traz aqui para mim rapidinho. E nós vamos aproveitar e meter óleo na cabeça desse menino. Não é óleo ungido. Ungido somos nós. Amém? Não tem nenhuma propriedade especial nesse óleo, não. Todas as propriedades especiais estão em nós. E nós vamos usar esse óleo para representar isso. Glória a Deus. Aleluia. Dá a mão de vocês aí. Esfrega aí. Pronto. Se quiser ajoelhar, pode. Eu ia querer, mas... Então não, tá na boa aí. Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós testemunhamos, ó Pai, nós reconhecemos, nós testemunhamos, nós vemos a autoridade do Senhor na vida do Eliseu. O Senhor o levantou entre nós com autoridade, a autoridade da gentileza, da singularidade, do cuidado, da atenção, a autoridade da alegria, do acolhimento. O Senhor o levantou no meio de nós com a autoridade da diversidade. Ele é guardado de todo mal, nenhuma arma forjada contra ele prevalecerá. O Senhor traz a ti, Eliseu, toda a revelação. Não ande ansioso de coisa alguma, no momento propício o Senhor te revelará, segredará ao seu coração os mistérios mais profundos que Ele reservou para você. É o Senhor que te diz: eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de você, planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Tudo aquilo que te diz respeito, o Senhor fará prosperar. O Senhor levará a bom termo. O Senhor completará de forma eficaz tudo aquilo que te diz respeito. Guardará a tua casa. Nos momentos da tua ausência, o anjo do Senhor acampa-se ao redor da sua casa e te livra de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você está guardado na sua entrada e na sua saída.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A palavra que Deus colocar no seu coração, abra a boca e diga. Não sei quem quer começar aí. Amém. Eliseu, a palavra que Deus colocou no meu coração é leveza. Leveza. Nós estávamos orando e eu lembrava de Jesus no barco, que no meio da tempestade dormia. Porque é leveza. No meio da tempestade, no olho do furacão, ainda assim tem leveza. Não tem espaço para ansiedade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eliseu, quando o PJ falou, vocês vão dizer uma palavra, o Espírito apontou no meu coração de uma forma imediata a palavra dedicação. Por quê? Cristo dedicou aquilo, a vida, o ministério dele aos seus discípulos. Homens que davam certo, homens que davam errado, homens que não entendiam, e ele ainda assim dedicava. E o Senhor disse que ele vai te dar uma dedicação poderosa para você poder entender e concordar naquilo que Deus tem na vida de cada um nessa família de fé. Aleluia. Glória a Deus. Leveza, dedicação e ousadia. O mar não vai se abrir sobre a sua frente, mas você vai precisar colocar os pés no mar para que ele se abra. Mas você não pode ter medo. Você não vai poder ter medo. Sua palavra é ousadia. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Enquanto a gente orava e nós demos as mãos, o Senhor trouxe muito forte no meu coração a palavra empenho. Empenho em realizar tudo aquilo que Ele planejou para essa congregação, através da sua vida e da sua casa, sem medo, mas empenhar toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua força, tudo que você é, para viver aquilo que Ele planejou para essa cidade. Amém. Aleluia. Depois você regula, porque eu sei que está grande. Você é louco. Valeu, bênção, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Não precisa ficar preocupado não, que quem mora mais longe de casa aqui somos nós. E nós ainda vamos viajar hoje. Viu? Então, fica tranquilo. E para concluir aquilo que a gente está meditando, que passa por tudo aquilo que foi repartido aqui, a gente compartilhou sobre a natureza do amor, né? O que são as características essenciais do amor dessa maneira, né? Intencional, é um ato de vontade e é espontâneo, não está precificado, não almeja reconhecimento ou recompensa e é integral, não é em parte, não entrega um pedaço. Amém? E aí, a gente continuou nessa reflexão, né, falando ainda sobre esse amor de Deus que a gente está avançando. Então, essa natureza nos coloca em movimento, como a gente viu hoje com Eliseu, esse deslocamento em direção à maturidade. E hoje o Eliseu compartilhou algo que é um mistério que a gente precisa entender. E quando a gente discerne isso transforma o nosso entendimento. Que quando Deus falou amar o próximo, não é o perto. E aí você vai entender, isso vai fazer muito sentido na palavra que a gente vai compartilhar aqui agora. Às vezes a gente acha que o próximo é o perto.
E o próximo não é o perto, é o seguinte, é aquele que é gerado através. Então eu amo o meu próximo como aquele que passa por dentro de mim para ser gerado. Então ele é mais do que o perto. Então não é fazer bem ao próximo como quem faz bem a quem está perto. Então é o bem no sentido de um compromisso assumido, de uma palavra empenhada e não de um benefício realizado. Então não é uma simples transferência no sentido assim de deixar lá. É uma transmissão no sentido de continuar ligado. Amém? Então esse amar ao próximo gera um vínculo de natureza. Então é uma natureza produzindo um movimento, gerando outras expressões da mesma natureza. Glória a Deus, amados. E mantendo o vínculo. Amém. Então não é estático, é dinâmico. É o rio. O rio é a ligação da origem ao fim. É o mesmo rio. Você bebe a água do rio, a hora que você vai beber de novo, é outra água, mas é o mesmo rio. Aleluia. Não é? É uma outra vivência, mas é o mesmo rio, porque está tudo ligado, é um fluxo. Então o amor gera um fluxo de Deus através de nós para o próximo, para os seguintes. Amém? E aí a gente falou então que nesse sentido a dinâmica do amor vai envolver sacrifício, essa proposta sacrificial que carrega essa natureza intencional, espontânea e integral. Então isso traduz a natureza do nosso sacrifício. Vai gerar uma fé operante. Então nós não vamos ter preguiça. Então qual a melhor forma de expressar o amor que a gente confere? Trabalho em favor de quem? Do outro. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração que é muito essencial. Fé só é fé quando é em favor do outro. Em favor de mim mesmo é crença. Então eu nunca me apresento diante de Deus em favor de mim mesmo. Eu sempre me apresento diante de Deus em favor daquele que eu quero abençoar e aquele que será gerado através de mim. Por isso que um caráter essencial da fé é mutualidade. O exercício de uma fé mútua. Então você quer saber que é fé? É Cristo. Se é Cristo, nunca é em favor de si próprio. Muita gente confundiu tudo que vocês pedirem em meu nome será dado. Aí a gente pensa que pedir em nome dele eu vou lá, peço tudo que eu quero em nome de Jesus. Aí se eu puser o nome de Jesus no final da oração, Deus vai dar tudo aquilo que eu pedi. E ele falou assim, sabe por que vocês estão rezando muito e recebendo pouco? Porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios interesses. Então você quer ter certeza que você está orando certo? Vou te explicar. Pega a sua oração e escreve. Anota tudo que você vai pedir. Depois você lê umas 3 vezes. Se você tiver certeza que você não está pedindo absolutamente nada em favor de você mesmo, essa é uma oração que um Cristo faria. Porque o nome de Jesus é Cristo. E tem gente que está achando que o nome de Jesus é Jesus. Não. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual foi o nome que Deus deu para Jesus? O Cristo. Então Jesus só é meu Salvador na forma Cristo. Então Jesus é Salvador porque ele não fez nada em favor de si próprio, mas fez tudo em favor de seus irmãos, se revelando o Cristo. Então eu tenho que pedir em nome de um Cristo e não em nome de Jesus para mim mesmo. Aleluia. Glória a Deus.
Agora muita mulher aqui está entendendo que você reza e o seu marido não muda. Porque você não está pedindo que ele se converta a Deus, você está pedindo que ele se converta a você. Para a sua vida ficar mais fácil. O cara não está pedindo pela esposa. Ele está pedindo para Deus finalmente dar para ele a mulher que ele quer para ele poder dormir sossegado. Aí você não está orando pelos filhos, você está orando por quem? Por você. Para finalmente você ter os filhos que você sempre sonhou. Não, quando você for orar, se apresente diante de Deus em favor dessas pessoas, para que Deus instrua você a respeito do que Ele quer entregar a elas através de você. Então a oração não é para liberar a bênção de Deus na pessoa. Senão está todo mundo lascado. A oração é para que eu me torne, no processo de Deus, um abençoador dela. Amém? A oração é para me tornar alguém semelhante ao Pai. Então na oração eu estou entregando a virtude em favor do meu irmão. Aleluia. E usando a minha fé em favor dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, trabalho, fé e por isso perseverança. Não tem nada que vai desanimar você. Você vai ser constante, animado. Beleza. E aí hoje a gente quer compartilhar aqui. Você vai abrir primeiro em 1 Coríntios, no capítulo 13, um texto bastante conhecido, que diz assim, 1 Coríntios 13. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Agora, vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior, o essencial, é o amor. Amém? Então, ele está dizendo o seguinte: um dos sinais da maturidade do nosso desenvolvimento, aquilo que foi compartilhado, esse caminho de conhecer a verdade em amor para nos tornar pessoas completas, a evidência da maturidade é que nós já não nos conhecemos mais como gostaríamos de ser conhecidos, e nem mesmo como nós nos conhecemos. A maturidade é você finalmente se conhecer como Deus te conhece. Aí, a visão invertida do Cruzeiro do Sul. É eu ter de mim, e do meu ministério, e da nação, e daquilo que eu vou fazer, a perspectiva de Deus da eternidade, e não a expectativa humana da divindade. Não é eu querer que Deus me conheça como eu me conheço, e nem eu querer que as pessoas me conheçam como eu gostaria de ser conhecido, mas é eu conhecer a mim mesmo e as pessoas como Deus nos conhece. E aí eu tenho uma visão estável, segura, firme e inabalável da eternidade a respeito das pessoas. Então eu não olho para o meu amigo, para o meu irmão, para quem quer que seja, na perspectiva do seu tempo, de como ele está, porque aí eu vou conseguir tratar a forma como ele está a partir da referência de quem ele é. Amém?
De modo que quando ele olhar nos meus olhos, deixa Deus ministrar o nosso coração. O que muitas vezes está atrapalhando a fé dos nossos filhos, dos nossos irmãos na igreja, da família? É porque quando eles olham nos nossos olhos, eles veem a expectativa do que nós achamos que eles têm que fazer para Deus para ser aceito. Então a nossa crença de futuro projeta para eles a expectativa da pessoa que ele pode vir a ser. Sendo que nós devíamos ser para as pessoas, aqui nos nossos olhos, quando o seu filho olhar para você, quando a sua esposa olhar para você, seu marido olhar para você, seu irmão, a sociedade olhar para você, os olhos são a janela da alma. Aí ele vai ver luz nos seus olhos, porque ele vai ver que você o vê conforme Deus o vê desde a eternidade. Independente de do que ele faça, independente da condição em que ele se encontra, ele não tem que lidar com a sua expectativa do que ele deve fazer para vir a ser, porque ele tem em você a referência absoluta de quem ele é. Então seus olhos não são o abismo que necessita da mudança dele. Seus olhos são a inspiração que ilumina a transformação dele. Porque ele olha nos seus olhos e vê a pessoa que ele já é. Então ele tem uma referência e não uma dívida. Amém? Para você entender que nós não estamos exagerando no texto, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Verso 11: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos, inspiramos, induzimos. A minha vida tem que ser uma indução. O movimento que eu faço em direção à pessoa tem que ser um estímulo indutor que provoque o movimento dela. É um dínamo. É isso que é suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor não é tolerar a incongruência dele, é dar condições, suporte e sustentação para a transformação dele. Então eu suporto o meu irmão quando eu entro no processo da vida dele para ser um catalisador de transformação. Eu sou na vida dele a substância sal e luz que vai gerar uma aceleração de processos transformadores. Eu sou a semente de fé que ele precisava. Glória a Deus. Porque eu não sou a cobrança. Porque eu sou a certeza das coisas que ainda não se veem. Aleluia. Nem ele sabe dele mesmo o que eu já sei. Glória a Deus. Aí às vezes o cara quer insistir para você acreditar que ele é quem ele está querendo ser. E você está em paz, porque você conhece a pessoa que ele é. Então você não se ofende. Glória a Deus. Então ele diz: nós os induzimos, os persuadimos à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a nós mesmos, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então a minha alegria em relação à pessoa não pode ser a partir daquilo que ela aparenta ser. Eu tenho que ter alegria em relação à pessoa
a respeito daquilo que eu sei que ela é, independente do estado em que ela se encontra. Então, ainda que ela não seja motivo de felicidade, eu sou o testemunho da alegria. Amém, irmãos? Ninguém está feliz, mas está todo mundo alegre. Aleluia, irmão. Então tem uns irmãos que desde a hora que eu encontro eles é infelicidade do começo ao fim. É tenso, é nervoso, mas é alegria. Porque não tem desânimo. Independente do que ele fizer, está aqui, ó, a convicção. E aí ele diz assim, aí o povo vai achar que você ficou o quê? Doido? Fala, o cara perdeu o juízo. Será que ele não está vendo? Tem gente que chega para mim e fala assim, Paulo Júnior, mas você não está vendo? Eu falei, eu estou vendo. Ele falou, não pode. Eu falei, não, você está enxergando, eu estou vendo. Você quer que eu enxergue ou você quer que eu veja? Você quer me falar daquilo que é o evidente ou daquilo que o Espírito de Deus revela? Glória a Deus, amados. E aí, se nós estamos ficando doidos, é para Deus. E se conservamos juízo, é para vocês. Então alguém pode achar que eu estou doido, mas na verdade, eu estou lúcido a favor de cada um. Nós somos a lucidez do doido. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Eliseu? Você é a lucidez de quem perdeu o juízo. Ele tem um depósito de lucidez na sua vida. E aí ele diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então não tem devedores, porque todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos. Então, não há fé em favor de si próprio. Por isso que o justo é que vive da fé, e não o crente. O crente vive das crenças. Porque a fé não é para formar um crente, a fé é para formar um justo. E ele só é justo quando ele dá aos outros além daquilo que eles merecem. Aleluia. Então a fé é para fazer justiça e não juízo. E nós estamos usando a fé como crença para fazer juízo de quem merece, e não para investir e fazer justiça para quem não merece. Então a fé não forma um crente, a fé forma um justo. Aleluia. Acabou os crentes dessa igreja. Agora que não tem mais crente, está todo mundo liberto. Você está liberto das crenças dos seus irmãos. Você está liberto das crenças do seu pai, da sua mãe, das suas tias, dos líderes. Todo mundo está liberto das crenças. Nossos filhos estão libertos das nossas crenças, Ju. Para que eles possam ser inspirados pela nossa fé. Aleluia. Glória a Deus, iluminados por ela. Mas aquele vive para aquele que por eles morreu escrito. Assim que daqui por diante, a ninguém, diga comigo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Então agora eu não conheço mais a Jesus. Eu só conheço a Cristo. Porque Jesus morreu para revelar o Cristo. Então agora não, a minha fé não está em Jesus, no que Ele pode fazer por mim. Isso era quando eu não o conhecia, mas agora que eu o conheço, a minha fé está em Cristo, para o que Ele quer fazer através de mim e o que Ele quer fazer de mim.
Eu não vou mais a Cristo para saber o que Ele pode fazer por mim. Eu vou a Cristo para conhecer o que Ele quer fazer de mim e através de mim, para que eu seja transformado de glória em glória na perfeita imagem do Pai, e ao fim de tudo eu tenho a mente de Cristo, Cristo sendo formado em nós. Essa é a esperança da glória. Então a igreja não vai revelar a glória de Deus até que ela seja a congregação dos Cristos formados por Deus. Amém? E aí ele está dizendo isso. Assim que alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse através de nós. Vamos deixar de ser especialista nas orações que nós queríamos fazer para Deus e nos tornarmos especialistas nas orações que Deus quer fazer através de nós. Amém? O que Deus quer pedir através de mim para um outro filho dele, que ainda não viu a luz conforme eu já vi? E aí o meu ministério não é ficar denunciando os pecados dos outros perante Deus, mas é ser instrumento de reconciliação. Então nós temos que acabar com essa bagaceira de ficar entregando os outros para Deus, denunciando todo mundo, as porcariadas que eles fazem, os pecados que eles cometem, porque tudo isso já foi perdoado. Nós entramos na presença de Deus para ser instrumentos de reconciliação. Você vai na presença de Deus e fala assim: Deus, renova minha fé em relação a esse irmão, ministra, Deus, o que o Senhor quer pedir para ele através de mim? Glória a Deus, amados. De modo que ao fim de tudo nós sejamos a exata tradução do amor de Deus, e não uma excelente interpretação desse amor. Nós não estamos aqui para interpretar o amor de Deus, nós estamos aqui para traduzir. A interpretação é a conclusão de quem não conheceu. Amém? Então, como eu não conheço, de acordo com o que eu entendi, eu interpreto. Então o mundo está cheio de interpretações bem feitas de acordo com a conclusão de cada um, de acordo com o que cada um entendeu. Por isso essa confusão, essa panaceia, porque cada um vem e entrega a sua melhor interpretação a partir das suas conclusões, sendo que Deus quer que a gente seja a tradução, e a tradução não é a conclusão de quem acha que entendeu. A tradução é o testemunho de quem conheceu. Então nós não somos exímios intérpretes, nós somos fiéis tradutores. Então a pessoa vai conhecer o amor de Deus através de nós, porque eu não estou falando da conclusão que eu tenho a respeito do amor, eu estou entregando o conhecimento que eu tenho desse amor. Então eu vou te falar uma coisa: até um macaco faz ciência. A ciência humana é animal, terrena e demoníaca. Então um macaco faz ciência, como o homem faz ciência. A ciência humana é baseada em 3 elementos. Presta atenção:
A ciência humana é baseada em 3 elementos: observação, comparação e conclusão. Então o homem observa, compara e conclui. Quanto maior a sua capacidade de observação e de comparação, mais apurada vai ser a conclusão. A ciência de Deus tem um elemento que a ciência humana não tem. Por isso que a ciência de Deus é perfeita, porque a ciência de Deus é baseada em revelação. Aquilo que de Deus se revela, e não aquilo que a partir do homem se conclui nas comparações que ele fez a partir das suas observações. Então vou explicar isso melhor para você. Você pega um macaco e põe ele dentro de uma jaula e coloca 2 botões, azul para prazer e vermelho para dor. Choque. Vou te falar uma coisa: em 10 minutos, apertando umas 3 vezes o azul e uma apertada no vermelho, o macaco já fez ciência. Só azul. Vermelho só quando a macaca deixa ele nervoso, ele quer ficar doidão, ele vai lá e aí ele aperta o vermelho, passou, volta para o azul. É desse tipo. Por isso o painel humano vai do azul mais claro ao mais escuro, mas é tudo azul e tem uma bolinha lá vermelha para de vez em quando. Se você abandonar um raio laser na selva, aqueles que corta, igual cinema, que estranho. O macaco que antigamente só comia semente, essas coisas, mas que depois aprendeu a usar pedra para quebrar o coco, porque tem macaco que já evoluiu e ele já desenvolveu uma ferramenta. Tem macaco que já quebra coco com pedra. Isso é ciência. Se você largar uma pistola laser lá, daqui uns 40 anos, volta lá e já vai ter um macaco lá cibernético, cortando coco a laser. É 2 vezes que ele passar aquele laser, cortar um gorila que queria matar ele no meio, derrubar um coqueiro, rapaz, vai ter macaco usando laser melhor do que nós. Isso aqui não é uma comunidade de macacos que fazem ciência a partir das suas observações, comparações e conclusões. Isso aqui é a congregação dos filhos de Deus que operam por revelação. O nosso grau de ciência é lá na frente. A ciência humana mensura o que é visível: altura, comprimento e largura. Mas a nossa ciência discerne a profundidade e a intensidade das coisas. Amém? Então não se limite ao aparente. Não defina a pessoa pelas medidas que ela tem, nem pela forma que ela se comportou. Você encontrou uma pessoa, você vai diante de Deus que a fez e fala assim: Deus, revela. Eu quero lidar com essa pessoa a partir de revelação. Eu não quero nem que a minha experiência defina a minha relação com ela, para eu me tornar uma interpretação herética de uma tradução fiel. Amém? Não seja a heresia dos irmãos. Nós estamos tendo muita interpretação herética de gente, e eles estão aguardando uma tradução fiel. O povo não está precisando de catequese, está precisando de inspiração. E Deus levantou essa comunidade aqui para ser
inspiração. Glória a Deus. Acabou. Muito bom estar com vocês. Uma alegria, um privilégio, saudade. Um abraço da minha esposa, família, nossa congregação. E esperamos vocês lá. Podem vir todos, é só vir um pouco de cada vez. Entendeu? Fica na paz.